de hoje a gente vai ver como lidar com carregamentos aplicados entre os nós. A gente vai chamar aqui de carregamentos equivalentes. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é apresentar uma estratégia para lidar com esses carregamentos e resolver um exercício para tirar as dúvidas, fixar ela no processo de solução de qualquer estrutura. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte: vocês têm nesses slides, tem a sequência de solução do método dos deslocamentos. Então, o que está escrito em preto seria o que a gente viu na aula passada. Hoje, o que a gente vai ter que fazer é incorporar esses carregamentos entre nós, que a gente chama de carregamentos, esforços equivalentes, dentro do processo de solução. Tá? Então, o que está aparecendo em vermelho aqui são as coisas a mais que a gente vai ter que fazer. Tá? Então, vamos ver em detalhe cada passo dele e daí rever esse slide aqui no final da aula. A gente vai saber bem o que é esse Fzinho Q, Fzão e Q, como calcular reações e esforços. Tá? Então vamos dar início a esse processo de solução. Então a grande pergunta até agora é: o que fazer quando a gente tem carregamento aplicado entre os nós? Então notem, para as nossas estruturas de engenharia civil, todas vão ter o seu peso próprio. Então normalmente o peso próprio é modelado como uma carga uniformemente distribuída. Em outras palavras, toda estrutura vai ter, por efeitos práticos, cargas aplicadas entre os nós. Tá? Então, daí vem a importância de a gente saber lidar com esse tipo de carregamento. Então, a gente tem uma estrutura exemplo aqui, que a gente vai ver como lidar com esse cara aqui. Então, essa estrutura a gente podia fazer o quê? Dividir ela em dois elementos. Tá? Então, eu posso colocar um nó em cada apoio, dar nome para esses nós de nó 1, nó 2, nó 3. Eu vou ter, por exemplo, aqui meu elemento 1 e o elemento 2. Como a gente está lidando com um elemento de viga plano, somente com carregamento vertical, cada nó desse vai ter 2 graus de liberdade, ou seja, grau de liberdade de deslocamento vertical Vzinho e grau de liberdade de rotação em torno do eixo Z. Então, se a gente fosse resolver esse exercício, por exemplo, tamanho da matriz de rigidez da estrutura, a gente já saberia que seria uma matriz aí 6 por 6. Porque a estrutura inteira contém 6 graus de liberdade. V1, V2, V3, θZ1, θZ2, θZ3. Beleza? Só que a gente não sabe como lidar com esse cara aqui. Então, antes de a gente resolver esse exercício, vamos pegar e apresentar uma técnica para lidar com o carregamento aplicado entre nós. O que a gente faz quando a gente tem um carregamento aplicado entre os nós? Temos que bolar um jeito de jogar o efeito desse carregamento para os nós. Lembrando do funcionamento básico do método de deslocamentos é o quê? A gente não representa a estrutura mais como uma coisa contínua. A gente agora representa a estrutura como um conjunto de nós elementos e toda a informação sobre esforços, deslocamentos, rotações que a gente precisa de um elemento vão estar onde? Vão estar nos seus nós. Então aqui eu tirei esse elemento genérico que tem lá seção transversal em propriedades de área A, momento de inércia I, material E e comprimento L. Tá? Ele está sendo submetido a um carregamento uniformemente distribuído com intensidade dada. Então o nosso serviço aqui é jogar o efeito desse carregamento para os nossos. Como a gente deduziu a nossa matriz de rigidez? É uma matriz de rigidez para viga de óleo, para o modelo de viga de óleo de Bernoulli com ligações rígidas. Tá? Então, como é que a gente fez para simular essas ligações rígidas, ou seja, a transferência total de esforços de um elemento para o outro? A gente engastou as extremidades do nosso elemento genérico para deduzir a matriz de rigidez. Tá? Então aqui o processo vai ser análogo. O que a gente vai fazer? Nós vamos travar todos os graus de liberdade desse nosso elemento genérico. É como se a gente passasse um engaste aqui para travar tanto o V quanto o θZ nos dois nós. E vamos fazer o quê? Vamos pegar
e calcular as reações que são geradas nesse engaste. Essas reações vão ser o quê? Seria o efeito que essa carga estaria causando nesses nós. Beleza? Então a ideia aqui é, essas barrinhas pretas seriam os engastes. O que vai acontecer? Quando eu engastar e aplicar o carregamento, eu vou ter lá, eu vou gerar vou gerar as reações que eu vou precisar calcular, tanto de reação vertical quanto de momento, beleza? E vou precisar calcular esses raios, beleza? Então essa vai ser a ideia do método para a gente levar em conta o carregamento aplicado entre os nós. Uma vez que eu engastei, vou calcular essas reações. O valor dessas reações vão ser os efeitos aplicados nos nós, os efeitos equivalentes que esse carregamento geraria nos nós, considerando ligações rígidas. Tá? Então, notem aqui, só tenho que corrigir uma coisa na figura. Nos esforços finais, aqui, logicamente, os verticais estão para baixo. Tá? Então, só corrigir aqui, depois atualizo a transparência. Beleza? Então, com as reações, os efeitos das reações estariam nessa direção, mas como a gente quer ver o efeito desse carregamento na estrutura, a gente inverte o sentido das reações e tem aqui o tal dos carregamentos equivalentes. Então, como é que a gente faz para agrupar esses carregamentos equivalentes? Notem que num vetor de forças genérico para essa estrutura, a gente vai ter de esforços em cada elemento 4 quantidades. Seria F cortante no primeiro nó, momento no primeiro nó, cortante no segundo nó, momento no segundo nó. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar e montar esse vetorzinho de forças equivalentes, esse Fzinho aqui. Tá? Utilizando a notação de sinal positivo que a gente tem aí para os deslocamentos. Então tudo que acontece no sentido aqui mostrado, nossa convenção é positivo, o contrário é negativo. Tá? Então quem entraria nessa primeiro célulazinha aqui do nosso vetor de esforço equivalente? Seria aquele carregamento que está sendo aplicado no grau de liberdade V do primeiro nó. Tá? Quem está sendo aplicado nesse grau de liberdade? É essa força para baixo aqui, WL sobre 2. Então ela vai entrar aqui no nosso lugar desse correspondente ao grau de liberdade V1, negativo porque ela está para baixo. Mais uma vez, a quem corresponde esse grau de liberdade da segunda entrada do vetor? Vai ser a rotação, o momento, do primeiro nó. Quem está lá? Está lá o WL ao quadrado sobre 12. Esse cara está no sentido horário, que é o contrário da nossa orientação positiva, então vai entrar com sinal negativo. No segundo nó, vou ter lá a força aplicada no grau de liberdade vertical do segundo nó, que vai ser também menos WL sobre 2. E por fim, o momento aplicado lá no grau de liberdade até 2, que vai ser o WL ao quadrado sobre 12. Nesse caso, como ele está no sentido anti-horário, ele é positivo. Então esse cara vai formar o vetor de esforços equivalentes desse elemento. Então qualquer elemento que viga com 2 graus de liberdade por nó, ou seja, nossa viga plana aqui, que tem um carregamento distribuído, a cara do vetor de força equivalentes dele vai ser essa aqui. Então basta a gente conhecer o valor de W do comprimento do elemento e a gente consegue preencher ele facilmente. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui esse primeiro exemplo aqui que apareceu, o que eu tenho? Esse elemento tem comprimento de 6 metros e o W igual a 10 km. A gente pode preencher o vetor de esforços equivalentes simplesmente substituindo lá o comprimento do elemento de 6 metros e o W de 10 km por metro. Substituindo esses valores, a gente chega aqui na expressão para o vetor de forças equivalentes desse elemento. Mas a grande pergunta agora é: o que eu faço com esse vetor? Para que ele serve, na verdade?
Onde que a gente vai colocar ele na formulação? Notem que a relação entre esforços e graus de liberdade para um dado elemento, a gente tinha nessa expressãozinha. F'E é igual a KE vezes D. Tá? Que é a relação que vai juntar aqui, compartilhar os graus de liberdade do elemento, V1, θZ1, V2, θZ2, que estão dentro do vetorzinho DE, com os seus esforços, que são aqueles que estão contidos aqui dentro do vetorzinho F'E, que é o FY1, MZ1, MZ1, FY2 e MZ2. O que a gente vai fazer? Para considerar os efeitos, os esforços equivalentes que estariam aqui caso uma carga distribuída tivesse aplicada no nosso elemento, a gente vai somar o nosso Fzinho aqui na formulação. Tá? Então vai aparecer esse cara aqui dentro da nossa relação entre esforços e graus de liberdade dentro do elemento. Beleza? Então o sistema resultante com o elemento de viga genérico seria esse que aparece aqui embaixo. A gente tem que a matriz de rigidez do elemento, vezes seu vetor de graus de liberdade, vai ser igual ao quê? Ao vetor de esforços mais o vetor de esforços equivalentes. Beleza? Lembrando que é esse cara aqui o que vai gerar os diagramas, os esforços do elemento. Beleza? Esse cara a gente sabe calcular agora. A matriz da rigidez a gente aprendeu a calcular na aula passada. Beleza? Então, como a gente só basta para incorporar aqui os carregamentos entre nós, somar o vetorzinho de esforços equivalentes do elemento na sua relação entre esforços e grau de liberdade. Beleza? Então essa é a ideia básica que a gente vai juntar a nossa formulação. Isso vai nos levar a alguns detalhes. Lembra que no slide passado aqui que comentei, é no Fzinho EQ que eu tiro os esforços que vão nos diagramas. Então na hora de calcular os esforços do elemento, eu preciso calcular somente ele. Tá? Então eu tenho que passar aquele Fzinho aqui para o outro lado da equação. Ou seja, na hora de calcular os esforços para desenhar os diagramas, eu vou precisar fazer essa subtração aqui. Beleza? Então esse é um passo que não pode ser esquecido. Outro detalhe é o seguinte. Como cada elemento vai ter um Fzinho aqui, a nossa estrutura vai ter agora um Fzão aqui, que ele vai ser formado a partir do quê? Dos Fzinhos aqui de cada elemento. Beleza? Então, como a gente pegou as matrizes de rigidez de cada elemento para montar a matriz de rigidez da estrutura, nesse caso aqui vamos pegar o Fzinho aqui de cada elemento para montar o Fzão aqui da estrutura. Tá? Então o Fzão aqui vai ser um vetor coluna, com um número de linhas igual ao número de graus de liberdade da estrutura. E a gente vai preencher cada célula desse vetor com a informação que vem aqui dos elementos. Tá? Outra coisa que vai ser modificada vai ser o sistema de equações da estrutura. Até a aula passada, como a gente não tinha esforços equivalentes, o sistema era Kzão vezes D igual a F. Tá? Então agora, como a gente tem vetores, vai ter os esforços equivalentes, a gente precisa somar esse Fzão aqui ao sistema de equações da estrutura. Beleza? Qual que vai ser o impacto disso? Vai ter que levar ele em conta para calcular os graus de liberdade, logicamente, e também tomar atenção quando for calcular as reações. Tá? Para calcular as reações, agora a gente vai ter que passar esse cara aqui do outro lado, ou seja, subtrair ele para ter os valores certinhos das reações. Beleza? Como se a gente colocasse os efeitos nos nós quando nós montamos esse cara aqui, e na hora de calcular tantos esforços como nas reações, a gente retira esses efeitos dos nós. Beleza? Volta para o elemento. Esse procedimento pode ser realizado para qualquer tipo de carregamento aplicado entre os nós. Nesse slide aqui que a gente tem um elemento genérico, onde você tem uma carga P aplicada a uma distância A aqui do primeiro nó do elemento. Tá? Então o procedimento é o mesmo. O que você vai fazer, vai pegar, vai travar todos os graus da liberdade da estrutura,
Você vai ter uma estrutura hiperestática para resolver. Se você calcular as reações que aparecem aqui nesses dois engastes, você vai ter a intensidade dos esforços equivalentes. Tá? Para gerar o vetorzinho dos esforços equivalentes que vai fazer, isso aqui seriam as reações que aparecem. Você basicamente inverte o sentido de aplicação dessas reações para compor o Fzinho aqui. Beleza? Então esses caras que aparecem aqui são compostos automaticamente no Fzinho aqui. Então para qualquer viga que contenha uma carga P aplicada entre os nós, se vocês conhecerem o valor de P, dA e dB, e dL do elemento, que a gente sempre conhece, são dados de entrada do problema, a gente consegue preencher esse cara facilmente. Beleza? Então uma vez deduzido esse vetor de força equivalente para um tipo específico de carregamento, basta a gente replicar ele para qualquer estrutura. Então, não precisa deduzir novamente. Para a gente fixar ou ver mesmo como funciona esse processo inteiro, vamos então resolver aquele exercício que apareceu no começo da aula. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver exercícios para calcular as reações, calcular os esforços em cada elemento e desenhar os diagramas. Aqui o que a gente tem? A seção transversal e o material da estrutura são os mesmos para os dois elementos. Então vamos utilizar aquela mesma composição da estrutura que a gente fez na primeira aula, chamar aí de nó1, nó2 e nó3. O primeiro trecho vamos chamar aqui de elemento 1, o segundo trecho de elemento 2. Tá? Então os dois elementos da estrutura têm o mesmo coeficiente de rigidez E vezes I. Beleza? Então tem a mesma seção transversal, o mesmo material. Vamos então resolver o problema. Quando que a gente começa resolvendo o problema? Pegando e calculando a matriz de rigidez de cada elemento. Então, como a gente deduziu já a matriz de rigidez com o elemento genérico de viga com ligações rígidas, que é esse aqui, basta a gente fazer o quê? Substituir o valor de E e L por aqueles do exercício. Tá? Então, o L do elemento 1 é 6 metros, o E e o I 6 vezes 10 a sexta. Então, fazendo isso, a gente chega aqui no formato da matriz de rigidez do primeiro elemento. Tá? Então, calculando Kzinho E do elemento 1. Agora, se a gente for calcular o Kzinho E do elemento 2, o que a gente vai ter? Se a gente voltar aqui no segundo, o segundo elemento também tem 6 metros. O segundo elemento também tem a mesma rigidez. Ou seja, no final das contas, o formato da matriz de rigidez desses dois elementos é igual. Então não precisa fazer as contas novamente. Então, o primeiro passo está feito, calculando a matriz de rigidez de cada elemento. Agora vem um passo novo. Notem aqui que para o nosso elemento 2, a gente tem forças, carregamentos aplicados entre os nós. Então a gente precisa calcular o vetorzinho de forças equivalentes do elemento 2. Beleza. Então, qual o tipo de força equivalente aplicada nesse elemento? Uma força distribuída que a gente conhece intensidade. A gente já deduziu o formato do vetor de força equivalente para esse tipo de carregamento. Então basta a gente substituir os valores lá de L igual a 6 metros e W igual a 10 km por metro dentro dessa expressão. Então fazendo isso, que é exatamente aquele exemplo que a gente deu ali nos slides anteriores, a gente chega aqui no formato do vetor de forças equivalentes do elemento 2. Tá? E se alguém perguntar, professor, qual que é o vetor de forças equivalentes do elemento 1? Ou se a gente olhar para o elemento 1, a gente vê que ele não tem nenhuma força aplicada entre os nós. Então, simplesmente, o vetor de forças equivalentes do elemento 1 é um vetor nulo. Beleza? Antes de continuar, o que a gente pode ver aqui também? Esse vetor de forças equivalentes do elemento 2, ele está gerando esses esforços em quais graus de liberdade? Se ele pertence ao elemento 2, ele está gerando esses esforços nos graus de liberdade V2 θ Z2, V3 θ Z3. Ou seja, essa força aqui vai estar aplicada no grau de liberdade correspondente ao V2. Esse momento é o θ Z2. Essa força é V3 e esse momento é o θ Z3. Essa informação vai ser importante para a gente
na hora de passar do vetor de forças equivalentes do elemento, montar o Fzão aqui da estrutura. Tá? Então, dando sequência ao exercício, o que a gente faz? De posse de Kzinho 1, Kzinho 2, vou montar o casão da estrutura. E como a gente viu, o casão da estrutura é formado pela soma de contribuição do Kzinho 1 com o Kzinho 2. Tá? Então, só lembrando aqui o que a gente está fazendo, cada linha e coluna da matriz de rigidez da estrutura diz respeito ao conjunto de graus de liberdade. Então, por exemplo, as 4 primeiras linhas e 4 primeiras colunas dizem respeito aos graus de liberdade V1 θ1 e V2 θ2, que são exatamente aqueles do elemento 1. Tá? Da mesma forma, a gente tem aqui que no elemento 2, os graus de liberdade correspondentes a esse elemento são V2 θz2 e V3. Tá? Vou deletar tudo, vamos cancelar. Então, deixo no garrancho, V3 θz3. Então, essas as 4 últimas linhas e as 4 últimas colunas dizem respeito ao elemento 2. Então está aqui a matriz de rigidez do elemento 2, está lá do elemento 1. Se eu somar a contribuição das duas, eu chego na matriz de rigidez da estrutura. Então, só lembrando que os termos da matriz de rigidez da diagonal principal do casão são todos positivos e a matriz de rigidez sempre é simétrica. Tá? Então, consegue conferir que está tudo certinho. Provavelmente não erramos, podemos continuar no exercício. Próximo passo, o que é? Montar o Fzão. Tá? Então, esse Fzão da estrutura aqui que vai ter. Então, vamos só colocar aqui o nome dos nós. Nó 1, Nó 2 e Nó 3. Então, essa primeira entrada aqui do Fzão vai ter o quê? As forças externas ou reações aplicadas nos nós. Se a gente olhar para o Nó 1, vai aparecer que o Fy vai ser a reação vertical naquele nó, e μ Z1 vai ser a reação do momento naquele nó. Se a gente olhar para o nó 2, o que a gente tem? De força externa aplicada, tem a reação vertical no nó 2, que seria devido a esse apoio, seria o nosso Fzão Y2, e a gente não tem nenhum momento diretamente aplicado com o nó 2. Tá? Então vai ser zero. Da mesma forma com o nó 3, vamos ter a reação vertical, que vai aparecer aqui como Fzão Y3, mas não tem nenhum momento aplicado. Então, só para reforçar a ideia, esse cara aqui só vai entrar a carregamentos aplicados diretamente nos nós. Tá? Então, um erro comum é tentar colocar esforço equivalente aqui ou colocar a carga que está aqui no esforço equivalente. Então, vamos separar bem. Se tiver aplicado diretamente no nó, entra no Fzão. Tá? Então, é só reações e forças aplicadas diretamente nos nós. Como a gente não tem nenhuma força aplicada diretamente nos nós nessa estrutura, sobram só as reações de apoio aqui. Tá? Agora o vetor de esforço equivalente à estrutura, o Fzão e Q, como é que a gente monta ele? A gente tem o vetor de esforços no nosso elemento 2, então a gente tem que lembrar que esse cara aqui no elemento 2 está dizendo respeito aos graus de liberdade V2 θz2, V3 θz3. Tá? Então esses caras aqui tem que entrar nos lugares correspondentes a esses graus de liberdade do vetorzão da estrutura. Tá? Então, o Fzão e Q vai ter o mesmo número de graus de liberdade da estrutura inteira e cada entradinha dele corresponde a um grau de liberdade, sempre na mesma sequência. V1 θz1, V2 θz2, V3 θz3. Tá? Então, esses caras aqui vão entrar nos lugares correspondentes aos graus de liberdade dele. Beleza? Então, montamos o vetor de forças equivalentes da estrutura. E com isso, agora a gente tem o sistema de equações da estrutura inteira, que é dado lá agora pelo Kzão vezes D igual a Fzão mais Fzão aqui. Então temos aí o vetor
Desculpa, temos aí o sistema de equações da estrutura inteira. Beleza? Então, nesse sistema aqui, a princípio, que a gente teria 6 mais 4, 10 incógnitas, são 6 equações. Só que lembrando que a gente tem as condições de apoio. Então, a gente tem que zerar aqui nesse vetor os graus de liberdade nativos, ou seja, aqueles que a gente já sabe o valor, já sabe que são nulos. Então, da nossa estrutura, a gente sabe aqui que o nó1 está engastado, ou seja, o V1 e o θZ1 são nulos. E a gente sabe que, tanto no nó 2 como no nó 3, o movimento vertical está sendo impedido por apoios. Consequentemente, tanto o V2 como o V3 vão ser nulos. Em outras palavras, nossos únicos graus de liberdade ativos nesse problema vão ser a rotação no nó 2 e no nó 3. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Zeramos esses caras. Consequentemente, tudo que está sendo multiplicado por ele vai ser zerado. Então, eu zeraria aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quinta coluna. Tá? O que a gente vai fazer como estratégia de solução? Vamos usar agora a linha 4 e a linha 6 para calcular os graus de liberdade. Ou seja, esse sistema de equações formado por esses carinhas aqui vai nos possibilitar calcular o θZ2 e o θZ3. Então, se a gente retirar esse subsistema de equações da estrutura, ele está explicitado aqui. Tá? Então, fica o 8224, que a gente calcular. Do F só sobram zeros, do F aqui vem o valor de menos 30 mais 30. Beleza? Então, usando aquela anotação que a gente tinha lá no Jupyter Lab, esse aqui seria o nosso K reduzido, e esse aqui seria o nosso Dzinho em hatch. Beleza? Então, esse sistema 2x2 com númerozinhos, bem tranquilo de resolver. Então, resolvendo ele, a gente chega aí nos graus de liberdade ativa da estrutura. Então, a gente tem aqui expressões tanto para θZ2 como para θZ3. Tratando-se de rotações, eles sempre vão sair em radianos aqui no deslocamentos. O que significam esses caras lá? Então, a gente teria rotação no nó 2 e rotação no nó 3. Então, a rotação θZ2 seria uma rotação negativa com essa intensidade aqui de 90/14. O que quer dizer? Se a gente passar uma tangente aqui nesse nó, a gente vai ver que houve essa rotação. Ela é negativa porque ela está acontecendo no sentido horário, e a intensidade e o valor dessa rotação aqui é 90/14. Já no θZ3, se eu passar aqui uma tangente nesse ponto, a gente vê essa rotação agora é anti-horário, então saiu positivo de fato, e a intensidade dela lá é de 150/14 radianos. Beleza? Então, fisicamente, o que está acontecendo na estrutura, vocês calcularam essas duas rotações. Dando sequência agora para o cálculo das reações, à medida que os problemas vão ficando maiores, fica mais chatinho a gente montar aquela K reduzida a 2 e extrair essas coisas da estrutura. O que a gente pode fazer simplesmente é: o K eu conheço todo mundo, o D agora eu conheço todo mundo, porque eu sabia os caras que eram zero e calculei θZ2 e θZ3. Eu posso simplesmente executar essa multiplicação, tá? Casão vezes D menos F aqui. Fazendo isso, o que eu vou calcular? Vou obter as reações, ou seja, as três primeiras entradas é reação vertical, momento vertical. Ou seja, esse cara é reação vertical no nó 1, reação de momento no nó 1. Então, no nó 1, o que a gente tem lá?
menos 6,4 kN. Menos, quer dizer que essa reação está para baixo. Intensidade 6,4 kN. Reação de momento, menos 12,86. Menos quer dizer que está no sentido horário. Então, a reação de momento tem essa direção e a intensidade lá é 12,86. Praticamente 12,9. No segundo nó, reação horizontal mais 40, ou seja, esse cara aqui está para cima e a intensidade lá é 40,7. E no último nó, a mesma coisa, está positivo para cima e a intensidade de 25,7. Beleza? Quando você multiplica esses caras, o que vai acontecer? Os caras que não tinham força aplicada vão simplesmente tornar zero. Tá? Então vai recuperar aquele resultado, você vai dar para conferir bem se está acertando essas contas. Se tivesse um momento pontual aplicado, por exemplo, no nó 3, momento com valor x qualquer, esse valor apareceria aqui também. Tá? Então, quando a gente está lidando à mão, não vale muito a pena fazer isso, porque tem que multiplicar uma matriz inteira. Mas como a gente vai fazer tudo no computador, basta a gente executar essa multiplicação e os resultados saem mais rápido, mais fácil de fazer. Então, mais uma vez, vamos lembrar, não esquecer de fazer a subtração. Então, quando tinha prova, essas coisas, onde o pessoal errava era esquecer de colocar esse cara aqui. Tá? Então, não esquecer de subtrair o Fzinho aqui na hora de calcular as reações. E da mesma forma, para calcular os esforços, um detalhe é não esquecer de subtrair o Fzinho aqui daquele elemento. Então, para calcular os esforços, temos que multiplicar KEzinho com Dzinho, tá? E subtrair esse cara aqui. Então, o KE do elemento 1 a gente já calculou, a gente tem. O DE, a gente conhece todos os graus de liberdade, então, consequentemente, conhece esses caras, que são o quê? V1, V2, desculpa, V1, θZ1, os dois nulos. V2, V2 também nulo. θZ2 a gente calculou. Então, executando essa multiplicação, só que no slide faltou, a conta está certa, mas faltou aqui aparecer a subtração do Fzinho aqui. Então a gente vai subtrair lá desculpa, isso aqui não tem, né? Tem 0, 0, 0, 0. Então a gente tem aqui os esforços no elemento. Então, lembrando que esses esforços estão saindo com esses sinais e estão bem de acordo com a nossa notação lá de sinais positivos. Beleza? Então, se eu quisesse desenhar um diagrama de momento nesse elemento, como é que eu faria? Eu sei que no primeiro nó eu tenho um momento de menos 12,86. O menos quer dizer que ele está no sentido horário. Tá? Então, estaria nesse sentido horário, com intensidade lá de 12,86. Eu vou desenhar ele no lado do meu elemento assim, tracionado, ou seja, para baixo. Então, ele começa aqui em 12,86. No segundo nó, o que eu tenho? Eu tenho um momento de menos 25,71. Ou seja, o momento também está no sentido horário. Então, está ali no sentido horário, com intensidade de 25,7. Então, o sentido horário nesse nó faz a parte de cima do elemento tracionado. Então, desenho lá para cima. Como não tem nenhuma carga distribuída entre os elementos, basta eu desenhar aí uma linha entre os dois. Está aí o diagrama de momento do elemento 1. Beleza? Então, esses sinaizinhos ajudam a gente a desenhar o sentido que o elemento está aplicado e daí fica fácil de ver que lado do elemento, que face dele está sendo tracionado para conseguir desenhar o diagrama. Para o elemento 2, mesma coisa, só não esquecer aqui de subtrair. Nesse caso a gente tem o Fzinho aqui, que é dado aqui. Tá? Então a gente conhece o KE do elemento, a gente conhece o DE, que ele era formado por V2, θZ2, V3, θZ3, agora eu calculei todo mundo segundo mundo. Fzinho aqui eu também conheço do mundo.
Executando essa multiplicação, a gente chega aqui no vetor de esforço do elemento 2. Então, se eu fosse, por exemplo, desenhar um diagrama do vetor dele, seguiria um procedimento análogo. Eu estou vendo aqui que o mz do primeiro nó do elemento é igual a 25,7 no sentido anti-horário. Então, esse momento está sendo aplicado nesse sentido. Ou seja, quem está sendo tracionado é a parte de cima do elemento. Eu vou desenhar lá o 25,7 para cima. No segundo elemento, a gente tem zero. Então a gente sabe que ele acaba aqui em zero. Aqui tem que pensar mais um pouco, e a gente sabe que o elemento 2 tem um carregamento distribuído. Então o formato do diagrama normalmente vai ser uma parábola que vai descendo e volta para o zero. Beleza? Então está aí o diagrama de momento do elemento 2. Para calcular esse valor máximo aqui, então vai ver nas próximas aulas como funciona. Vou facilitar na hora de projetar o nosso código na disciplina. Beleza? Então a gente viu o que? Quais são as modificações quando a gente tem carregamento aplicado entre os nós. Primeira etapa de solução. A gente tinha que montar a matriz de rigidez de cada elemento. Agora a gente também tem que montar o Fzinho aqui em cada elemento. Segunda etapa, montar a casão. Permanece igual. Terceira etapa, montar o sistema, montar o vetor de forças nodais Fzão. Agora a gente tem que montar o Fzão da estrutura e também montar o Fzão aqui da estrutura, a partir dos Fzinhos aqui de cada elemento. Quarta etapa, aplicar as condições de apoio, não muda nada. Quinta etapa, resolver o sistema de equações, só não esquecer de adicionar aqui, levar em conta o Fzão aqui no sistema. Sexta etapa, calcular as reações, novamente, só não esquecer de subtrair o Fzão no campo na hora de calcular ele. E a última etapa, calcular os esforços, só não esquecer de subtrair o Fzinho aqui de cada elemento. Beleza? O procedimento é o mesmo, com adição dessas etapas destacadas em vermelho. Então, o que a gente viu aqui? A gente conseguiu equacionar no deslocamento dos carregamentos aplicados entre os nós, utilizando lá o vetor dos esforços equivalentes. A gente construiu esse cara passando o efeito dos esforços aplicados entre os nós para os graus de liberdade do elemento. Beleza? Como é que a gente fez isso? A gente engastou ou travou todos os graus do elemento para simular uma ligação rígida, que é o tipo de ligação que a gente está lidando até agora. E é o tipo de ligação que a gente vai mais utilizar, é mais comum em código na prática. E por fim, o procedimento de solução continua o mesmo, a gente só não pode esquecer de calcular esses caras aqui e descontar eles depois na hora de calcular as reações e os esforços dos elementos. Então, para fixar a matéria, tem um exercício adicional. Esse exercício aqui, vamos fazer o mesmo procedimento, calcular reações, vetores de força e desenhar os diagramas. Então, aqui os dois elementos, vamos dividir essa estrutura em dois elementos. Vamos chamar aqui de nó 1, nó 2 e nó 3. O primeiro trecho aqui de 8 metros, vamos chamar de elemento 1. O segundo trecho do elemento 2, aqui com 5 metros. Esse exercício ele fica bem completo porque os dois elementos têm comprimento diferente, apesar de ter a mesma seção transversal. O que isso vai impactar? Cada elemento vai ter a sua respectiva matriz de rigidez. Os dois elementos têm forças aplicadas entre os nós. Eles vão ter que calcular o Fzinho aqui do elemento 1 e o Fzinho aqui do elemento 2. E seguir o procedimento até resolver ele completamente. Beleza? Então, com esse aí, resolvendo eles, vocês fixam bem a matéria e ficam prontos aí para o próximo conteúdo.